Fala galera do YouTube, Toyd na área. Estão acompanhando meu canal? PPT, pergunta pro Toyd. Tem alguma dúvida relacionada às ciências da natureza? Deixe o seu comentário, faça suas perguntas, eu posso fazer novos vídeos. Eu dependo de você. Se você gostar desse vídeo, galera, dê um like aí. Se você não gostar, dê um dislike então, mas responda esse vídeo, por favor. Bom, Pergunta pro Toyd é um novo canal que está começando agora. Galera, hoje a aula vai ser sobre especiação, formação da origem de novas espécies. Especiação é um assunto muito importante na questão de evolucionismo, na evolução, que vai explicar como se dá a formação de novas espécies. A especiação nós podemos dividir basicamente em duas categorias, apesar de existir outras, alopátrica e simpátrica. A especiação alopátrica é aquela que possui uma barreira geográfica e com isso ocorre um isolamento geográfico. A especiação simpátrica não existe a barreira geográfica, então os seres, teoricamente falando, não estão isolados. Vamos começar pela especiação alopátrica. Então imagine que num território existam alguns seres vivos da mesma espécie e que ao longo dos milhares de anos uma barreira geográfica, por exemplo uma cordilheira, um deserto, um oceano, separe esse grupo em duas populações, porém ainda da mesma espécie, mas estão em locais diferentes. Com o passar do tempo, mutações ocorrem em cada território, modificando essas populações, formando a chamada raciação subespécies, mas ainda pertencente à mesma espécie. Dado mais tempo, dado mais mutações, esses seres se modificam de tal maneira, considerando as duas populações, que eles são impedidos de deixar descendentes férteis. Então, ocorre de fato o isolamento reprodutivo e nós teríamos então uma nova espécie. Portanto, você vestibulando ou você que está prestando algum concurso, deve entender que existe um protocolo a fim de formar uma nova espécie. No caso da alopátrica nós temos 1. Barreira geográfica, 2. Isolamento geográfico, 3. Tempo e mutações, 4. Novas raças, 5. Mais tempo e mais mutações, 6. Isolamento reprodutivo, 7. Formação de uma nova espécie. Tudo bem? Joia? Então, esse processo ele demanda muito tempo e demanda uma separação das duas populações para que eles não misturem os seus genes. Compreende o que eu digo? Beleza? Vou dar um exemplo aqui do Brasil sobre especiação alopátrica, gente. Aconteceu numa ilha próximo do litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo, chamado Ilha das Cobras. Galera, essa ilha é a 8ª ilha mais perigosa do mundo e tem uma serpente peçonhenta por metro quadrado dessa ilha. Meu Deus do céu, se essa é a 8ª ilha mais perigosa do mundo, eu queria saber qual é a primeira ilha mais perigosa do mundo, porque nesta ilha que está no Brasil tem uma serpente por metro quadrado, é extremamente perigosa. E somado a isso, mudando de assunto, existem aranhas extremamente perigosas, conhecidas por armadeiras. Essa ilha no passado estava conectada ao território brasileiro, mas com a subida do mar do Oceano Atlântico, separou essa terra, isolando do território brasileiro. Algumas serpentes do grupo das jararacas evoluíram nessa ilha e se tornaram muito mais agressivas e muito mais peçonhentas do que comparadas às jararacas que vivem no território brasileiro. Lá nessa ilha, se um dia já houve mamífero, hoje não há. Se um dia houve mamífero, eles foram presas para esses predadores vorazes que são serpentes jararacas. Essas serpentes hoje se alimentam quase que exclusivamente de aves migratórias que pousam nessa ilha. Portanto, o bote tem que ser agressivo, o bote tem que derramar muita peçonha para que mate a ave quase instantaneamente e ela não dê tempo dela alçar voo. Portanto, esta jararaca da ilha é diferente da jararaca do continente, tanto que o nome da jararaca dessa ilha é jararaca ilhoa, porque é uma nova espécie. Perceba que esse exemplo que eu passei para você, houve uma separação, um isolamento geográfico, uma barreira geográfica, muito tempo, mutações, isolamento reprodutivo e formação da nova espécie. Tudo bem? A especiação simpátrica segue o mesmo protocolo, mas você tiraria a questão da barreira geográfica.
E seres que convivem numa mesma área por uma questão de comportamento ou mesmo mutações que ocorreram, que modificaram, separam, né? Aquele lá não é mais bonito, aquela não é mais bonita, e ao longo do tempo, apesar de estarem no mesmo território, daí o termo simpátrica, vão se isolando sexualmente. Então a diferença básica é essa. Na simpátrica não tem a barreira geográfica propriamente dita. Os seres sofrem mutações, formam raças diferentes e daqui a pouco mais mutações e vem o isolamento reprodutivo formando a nova espécie. Tudo bem? Exemplo para você se atentar. Saiba que a zebra e a girafa no passado tiveram o mesmo ancestral e no mesmo território, mas por algum motivo populações se separaram por estarem se modificando e esse isolamento aconteceu gradativamente com o passar do tempo. Tudo bem? Compreende o que eu digo? Essa é a especiação simpática. Quando você chega no isolamento reprodutivo, você tem o isolamento reprodutivo pré-zigótico, aquela que não existe fecundação, e pós-zigótico, aquela que existe fecundação. Lembrando que o isolamento reprodutivo não pode deixar descendentes férteis. No isolamento reprodutivo pré-zigótico, aquele cujos gametas não fecundam, nós temos alguns exemplos para citar. Isolamento por habitat, que estão em habitats diferentes e não conseguem, portanto, se acasalar. É o caso do elefante indiano e o elefante africano. Simplesmente eles estão em habitats diferentes. Isolamento comportamental, pois a cor sexual ela é diferente. Você sabe que lá na Antártida existem algumas espécies de pinguins e cada uma tem o seu próprio comportamento. Vamos lembrar do filme Happy Feet? Vamos? O pinguim imperador conquista a fêmea usando seu órgão vocal siringe para o canto. Mas os outros pinguins, aqueles menores, que eu chamo de ticlacatica, esses pinguins, eles montam ninhos usando pedrinhas chamadas de seixos para conquistar as suas fêmeas. Então, comportamentos sexuais diferentes estão isolados aí. Outro tipo de isolamento pré-zigótico é exatamente o anatômico, ou seja, os órgãos sexuais não são compatíveis. Isso acontece bastante com flores. O isolamento pré-zigótico estacional, pois amadurecem seus órgãos sexuais em épocas diferentes do ano. Daí o termo estacional, das estações do ano. Tudo bem? Já o isolamento pós-zigótico é aquele cujo híbrido nasce, mas ele não é fértil. Aí, nesse caso, nós chamamos de esterilidade do híbrido. É o caso do burro. O burrinho, ele é estéril, gente. Jumento com égua, burrinho. Ele é estéril, mas ele é um híbrido. Ele pega o vigor dos pais. Perceba que o burro, ele é forte. Ele é um burro de carga. Ele é estéril. Vamos lembrar do desenho Shrek, onde o burrinho se acasala com um dragão e acaba tendo filhotes. Então, é lógico que se trata de um desenho, mas o burrinho ele deveria ser estéril e muito menos acasalar com outra espécie que seria o dragão, tá? Veja aí esse trecho aí do desenho. Já o outro isolamento pós-zigótico é chamado de inviabilidade do híbrido, pois as espécies estão tão separadas que, ao cruzarem, os cromossomos não são compatíveis e as divisões celulares não ocorrem, promovendo um aborto do híbrido. Tudo bem? Especiação é um assunto bacana. Fica comigo, se inscreva no meu canal se você gostou do vídeo. Dê o seu like, galera. E tchau pra vocês. Tchau, tchau.